11 de julho de 1997, em uma pequena cidade cercada por montanhas no leste da Bósnia e Herzegovina, um dos capítulos mais dolorosos da história europeia após a Segunda Guerra Mundial começou a ser escrito. Naquele momento, a Guerra da Bósnia já havia destruído comunidades inteiras, provocando o deslocamento de milhões de pessoas e revelando ao mundo os perigos de uma guerra alimentada por nacionalismos extremos e divisões étnicas. Mas Srebrenica carregava uma esperança diferente. A cidade havia sido declarada uma área de segurança pelas Nações Unidas. Milhares de civis buscaram proteção acreditando que a presença internacional impediria uma nova tragédia. Porém, naquele dia de julho, essa presença de proteção seria rompida. Srebrenica era um enclave muçulmano cercado por território controlado por sérvios bósnios. Durante anos foi alvo de ataques. A ONU declarou a área de segurança em 1993, mas sem tropas suficientes para protegê-la, a promessa de proteção internacional foi quebrada. A dissolução da antiga Iugoslávia, iniciada no começo da década de 1990, desencadeou uma série de conflitos nos Balcãs. A região, marcada por diferentes grupos étnicos e religiosos, entrou em um período de instabilidade profunda. Antes da queda de Srebrenica, Sarajevo enfrentava um dos cercos mais longos da história moderna, enquanto milhares de famílias eram expulsas de suas casas. O mundo acompanhava o conflito, mas as respostas internacionais muitas vezes chegavam tarde demais. Foi nesse cenário que Srebrenica se tornou um símbolo da fragilidade da proteção oferecida aos civis em tempos de guerra. Em 11 de julho de 1995, as forças sérvio-bósnias, comandadas pelo general Ratko Mladić, entraram na cidade. Nos dias seguintes, homens e meninos bósnios muçulmanos foram separados de mulheres, crianças e idosos. Enquanto grande parte das mulheres e crianças foi deportada, milhares de homens foram levados para diferentes locais da região. Ali ocorreu uma execução sistemática e resultaria na morte de mais de 8.000 pessoas. O que aconteceu em Srebrenica não foi apenas uma sequência de caos na guerra. As investigações posteriores demonstraram que houve planejamento, organização e intenção de eliminar parte de um grupo específico. Essa característica foi fundamental para que tribunais internacionais classificassem o episódio como genocídio. O genocídio, caracterizado por planejamento, organização e intenção de eliminar parte de um grupo específico, foi confirmado. Após os assassinatos, muitas vítimas foram enterradas em valas comuns. Em uma tentativa de esconder os crimes, diversos corpos foram posteriormente removidos e espalhados em valas secundárias. Essa ação dificultou a identificação das vítimas e prolongou a dor de milhares de famílias que permaneceram sem resposta durante anos. Entretanto, a ciência trouxe uma nova possibilidade de justiça e memória. Com os avanços dos exames de DNA, equipes forenses conseguiram identificar restos mortais mesmo décadas após o massacre. Cada identificação representava uma família finalmente recebendo uma resposta e uma pessoa recuperando sua identidade. Por isso, todos os anos, em 11 de julho, familiares e autoridades se reúnem no Centro Memorial de Potocari para realizar cerimônias de sepultamentos que simbolizam um compromisso com aqueles que ficaram e com as futuras gerações que precisam compreender o valor da vida humana. O reconhecimento internacional veio por meio dos tribunais. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e a Corte Internacional de Justiça reconheceram Srebrenica como genocídio. Diversos líderes militares e políticos sérvio-bósnios foram condenados por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Décadas depois, a memória de Srebrenica continua sendo uma advertência para o mundo. Em 2024, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu o dia 11 de julho como o Dia Internacional de Reflexão e Comemoração do Genocídio de Srebrenica, ocorrido em 1995. A decisão reafirmou uma mensagem essencial: lembrar é uma forma de proteger a humanidade contra os erros do passado. Mas a história de Srebrenica não deve ser vista apenas como uma página de sofrimento. Ela também revela a importância da sociedade, da compaixão e da responsabilidade individual. Quando uma vida humana é destruída pelo ódio, toda a humanidade perde uma parte de sua própria esperança. O sofrimento de uma família distante em outro país ou outra cultura continua sendo uma dor que pertence a todos nós, porque a dignidade humana não possui fronteiras. Conhecer Srebrenica é mais do que aprender sobre uma guerra. É compreender como o silêncio diante da intolerância pode abrir espaço para tragédias e como a defesa das pessoas precisa começar antes que a violência se torne inevitável. Que tipo de mundo cada geração deseja entregar à próxima? Será um mundo marcado pelo medo e pela divisão, ou um mundo construído pelo respeito, pela compreensão e pelo conhecimento do valor de cada pessoa? Ou quem sabe até um mundo unido, mas à base da força, da ignorância e da falta de liberdade? A história não pode mudar o que aconteceu em Srebrenica, mas pode transformar aquilo que escolhemos fazer depois de conhecer essa história.
Porque a verdadeira paz começa quando o ser humano aprende a enxergar no outro não um inimigo, mas uma vida que também merece ser protegida, assim como a sua própria. Que a memória de Srebrenica reforce o nosso compromisso com a dignidade humana, hoje e para as gerações futuras. É importante lembrar, nessa leitura introdutória, nesse vídeo aqui, que foram muçulmanos que sofreram esse massacre, tá? Eu não sabia de nenhum outro massacre sofrido por muçulmanos na história. Eu não sabia, não conhecia. A não ser em algum momento de guerra, aquele que teve mesmo guerra mesmo, e aí morte, né, acontece bastante nesse período de guerra. Então não deixa de ser um massacre, né? Mas um massacre propriamente dito, com essas especificações de planejamento, tudo, um grupo específico, tudo, é a primeira vez que eu conheço, em cima de muçulmanos. Então é importante a gente lembrar isso também, porque eu acho que deixa a coisa mais eclética, e a gente não pensa que é só um lado que age contra o outro, mas essas coisas aconteciam porque o ser humano é um ser ruim, não é uma religião, não é um grupo étnico, nada, é o ser humano que ele pensa nele, no pensamento dele, e ali o pensamento maior era o nacionalismo, o pensamento de nacionalidade, né? O pensamento de patriotismo que eles tinham, e ali esse pensamento não era um país, eram povos pequenos, grupos, né? Eu vi eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma imagem, se eu não conseguir eu peço desculpas, mas uma imagem que na Europa, os grupos, as etnias, tudo igual aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? São pequenos povos que eles podem se unir, se tornar um país, uma nação, ou eles podem ficar ali brigando entre eles e nunca conseguir ficar grande, um povo grande, e eles se tornam povos pequenos, como aconteceu na Europa. Ali eram muitos povos que não conseguiam se unir, e aí foram se degladiando ali, brigando, e foram se desmembrando com o passar do tempo, né? Então uma autoridade maior, uma falta de união entre eles, chegaram a essa situação de não se tornarem um país grande. Ou alguém à força não chegou e fez isso, né? Como acontece em alguns países, em algumas regiões. Então é importante a gente ter isso em mente, que é o sentimento de povo, o meu grupo aqui, e eu vou matar o outro pro meu grupo, pra minha cultura, o meu pensamento de cultura sobrepor o pensamento de cultura do outro. Então a gente vê muito na Europa isso, essa questão de muitos grupos dentro de outros, e mistura tudo. É o que aconteceu também na partilha lá na guerra também, na África, né, na Primeira Guerra Mundial, que teve esse problema também. Muitos grupos sofrem esse problema até hoje, então aconteceu isso. E fica essa reflexão em cima, né? Não é só um lado. Todos os lados estão ruins e o problema maior está na dignidade humana, no pensamento humano, de olhar para o outro como olhar para si mesmo. Então, dito isso, meu povo, meu nome é Lailson, né? Sou um grande estudante dos acontecimentos do mundo. Estou aqui iniciando esse canal, o canal é pequeno. Se você está gostando, já assistiu algum vídeo, acha interessante a ideia, a proposta aqui do canal, estudar alguns idiomas através de notícia, através de acontecimentos. Então, você sinta-se convidado a se inscrever no canal, compartilhar com alguém, deixar uma mensagem, curtir o vídeo, todo aquele pacotão youtubístico no vídeo, certo? No canal. Então eu trouxe aqui um pedaço de um texto, de uma notícia, que eu tirei do Vaticano, do site do Vaticano, que falou a respeito, né? Então eu trouxe um texto aqui em inglês, como aconteceu aqui na Srebrenica. Eu passei um tempão treinando essa palavra para poder falar, né? Srebrenica. Quando eu peguei a primeira vez, eu achei que era Srebrenica. Eu pensava, eu confundi aí o nome, mas eu fui assistir uns vídeos, fui ver como que era, tentar entender o que houve. Aí eu vi que Srebrenica, no idioma eslavo, eu vou puxar aqui pro eslavo, deve ter alguma diferença ali de um pro outro, mas eu vou jogar pro eslavo em si, vou generalizar, tá? Pode haver aqui algum erro no que eu tô dizendo. O idioma eslavo, só o C, ele tem um som de tss. Aí quando ele tem aquele circunflexozinho de cabeça para baixo, o chapéuzinho de cabeça para baixo, ele tem um som de sh. Então, eu fui depois pesquisar aqui um pouquinho, é mais um conhecimento para nós, né, relacionado a idiomas. Eu gosto muito de idiomas, eu já dei algumas estudadas em alguns idiomas eslavos também, eu tenho uma noção mais ou menos ali da pronúncia, né, mas já fazia muito tempo, eu não lembrava direito. O J, no caso, também tem som de I, não é som de J, como é para nós aqui. Então, essas diferençazinhas acontecem nos idiomas. E vamos para a leitura. Eu vou ler aqui algumas vezes para a gente tentar entender. E como vocês já sabem, sempre analisar, ver o que eu estou lendo, o que poderia ser melhor, o que está errado. E o propósito aqui é unir tudo. Unir os idiomas e unir o conhecimento e os acontecimentos. Unir o máximo de coisa que nós pudermos em um único vídeo. Então, vamos que vamos. O título é The Genocide in Srebrenica. More than 1,000 Bosniak Muslim men and boys were systematically executed over several days in July 1995 after Bosnian Serb force overran the eastern Bosnian town of
Srebrenica during the final month of the Bosnian War. Em português ficaria o genocídio em Srebrenica, de genocide. Mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos bósnios foram sistematicamente executados ao longo de vários dias em julho de 1995, depois que as forças sérvias da Bósnia invadiram a cidade de Srebrenica, no leste da Bósnia, durante os últimos meses da Guerra da Bósnia. Aqui ficou um resumo principal ali do que aconteceu, tá? Eu trouxe dessa forma para a gente poder entender, e esse também é um certo propósito que eu busco ter aqui pro canal, repetir as informações várias vezes para que a gente possa gravar elas. A gente vai repetindo, conversando com alguém, vai comentando com alguém, vai estudando, vai assistindo o vídeo, e em cada etapa do vídeo a gente coloca a informação principal, a gente vai conseguindo gravar, entendeu? Então eu tento fazer dessa forma também, buscar ali o ponto principal ali do acontecimento e trazer pra gente dentro da notícia, né? Se a notícia tiver dessa forma, eu tento trazer, eu tento mexer o mínimo possível ali na notícia para que ela fique fidedigna ao site lá do Vaticano ou qualquer site que eu pegar. Aí eu vou ler de novo, mais uma vez. Eu trouxe a tradução dessa vez, geralmente eu não trago a tradução, mas eu trouxe para caso alguém queira. Vamos ver como é que vai ficar os próximos vídeos. E eu vou ler mais algumas vezes aqui pra gente tentar gravar. Observe mais ou menos como eu leio, tenta ver o que tá de errado, o que tá correto. Eu não tinha lido esse texto antes, é a primeira vez que eu tô lendo o texto, então tem uma certa dificuldade por algumas palavras que eu não sabia. Essa overrun eu não conhecia, invadiram, não sabia. Então são palavras novas, né, pra mim. Estou aprendendo, estudando italiano também. Eu estou estudando inglês, então dei um boi aí pra mim, tá bom? Dei uns pontinhos aí pra mim. The genocide in Srebrenica. More than 1,000 Bosniak Muslim men and boys were systematically executed over several days in July 1995 after Bosnian Serb forces overran the eastern Bosnian town of Srebrenica during the final months of the Bosnian War. Então, apesar de que eu possa não estar lendo maravilhosamente bem, se a minha leitura estivesse sendo compreendida por vocês, eu já estou muito feliz. Esse é o meu objetivo, eu quero ser compreendido, porque eu tenho muitos idiomas para estudar, eu quero estudar mais idiomas, e eu quero ser só compreendido nesses idiomas, eu não quero ser perfeito em cada um deles. Maravilha? Então, comentem aí se está bem a minha leitura, como eu sempre peço também, se encontrou algum errinho, alguma coisinha, manda um vídeo para mim, manda uma mensagem para mim, lá no Instagram, e a gente vai conversando, vendo o que a gente pode ajustar aqui nesse canal, e quem sabe eu não posso trazer para você, aqui para o canal também, o seu vídeo, né, a sua ajuda, a sua contribuição também, dependendo de como for, certo? Eu vou ler mais uma vez para a gente treinar, espero que você goste da leitura, que você goste do vídeo, se inscreva aí no canal aí, deixa um comentáriozinho. More than, the title, né? The title. The genocide in Srebrenica. More than 1,000 Bosniak Muslim men and boys were systematically executed over several days in July 1995 after Bosnian Serb forces overran the eastern Bosnian town of Srebrenica during the final months of the Bosnian War. Então, li muito melhor agora. A minha leitura foi muito melhor. A terceira vez que eu li já foi melhor do que as outras que eu li. Terceira ou segunda, nem lembro mais. Mas já foi melhor. Então, treinando, você vai aprendendo. Dica: pega esse pequeno texto, repita várias vezes ele, treine você mesmo. Você vai pegar o quê? As palavras em inglês. Você vai pegar uma desenvoltura, palavras, né? O vocabulário em inglês. Você já está estudando, treinando o idioma e ainda aprendendo uma informação nova, conhecendo uma informação nova, descobrindo uma informação nova. Então vamos agora para o nosso vocabulário, que é um vocabuláriozinho um pouco extenso. Eu quero ver aqui se eu vou conseguir passar todos para ele, dependendo do tamanho do vídeo. Não quero deixar um vídeo muito grande, porque eu estou sem tempo e aí tá difícil para poder editar os vídeos e tem muita coisa para fazer. Eu tenho outras atividades para fazer também, não só o canal aqui, e eu preciso ser ágil com esse canal aqui também, tá bom? Eu também não posso chegar e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu tenho que aprimorar ele, melhorar, e eu preciso ser básico e sucinto e bom também, que o vídeo seja bom, né? Então vamos lá pro vocabulário. O primeiro vocabulário aqui é genocide, né? Genocide, genocídio. A gente também tem um Bosniak, né? É o jeito de falar dos bósnios, né? Os muçulmanos. Bosniak, Muslim. Os muçulmanos bósnios. Então, men, esse men aí tá no plural, que é men, né? Men, ele vai ali pro i, né? Mais ou menos. Men. Então, ele vai pro i, ele tá no plural. O singular é com a. Então, fica dessa forma aí o plural dele. Boy, menino, boy. Boys, meninos. Boys, meninos. Systematically. Talvez essa palavra, por ser um pouquinho maior, talvez a pronúncia dela não esteja maravilhosa, mas é por aí, sistematicamente. Treine bastante para você pegar pelo menos ela da forma que alguém consiga compreender, vai facilitar o vocabulário, o seu argumento, a sua conversa com a pessoa. Execute, executar.
executed, executed, executado, executed, execute, executed. Então tem ela a palavra normal, execute, executar, o verbo normal, e tem ela no passado, executed, executed, execute, executed. Over several days, ao longo de vários dias, over several days. Essa é uma expressão interessante, porque muito provavelmente a gente vai encontrar isso em outras notícias também. Over several days, ao longo de vários dias. July, julho, né? Bosnian Serb, sérvio bósnio, Bosnian Serb. Force, forças, military force, forças militares. Overrun, invadir, tomar, conquistar rapidamente, invadir algo, né? Conquistar algo, overrun. Uma coisa interessante aqui no texto, em relação a essa overrun, overrun aqui no vocabulário tá com U, e lá no texto tá com A, porque é o passado. Então a gente tem que ter essa atençãozinha também na hora de escrever, de pensar, de analisar aqui o texto. Porque aqui tá overrun, invadir, né, tomar, conquistar. Lá já tá feito, né? O texto ele tá contado no passado. Então overrun, né, overrun, certo? Então essa é uma informaçãozinha interessante também. Eastern, oriente, né, o leste. Eastern, oriente, o leste, né? O eastern, o leste. Town, cidade pequena, uma cidade pequena, né? Town, cidade. Village, aldeia. Village, aldeia. City, ou city, cidade. Final month, meses finais, final month. Meses finais. Bosnian War, Guerra da Bósnia, Bosnian War. Vítimas. Survivor, sobrevivente. Mass grave, vala comum. Mass grave, essa eu não conhecia também. Mass grave, vala comum. Mass grave, palavras que a gente vai aprendendo, estudando, compreendendo e incorporando ao nosso vocabulário também. Grave, túmulo, grave é um túmulo, né? Ou a vala ali também, o mass grave, túmulo, vala, lugar onde a gente enterra uma pessoa, onde coloca alguém para ser enterrado, é grave, então, né? Cemetery, cemitério, DNA, memorial, memorial center, centro memorial, cerimônia, funeral, burial, sepultamento. E bom, pessoal, eu peguei bastante vocabulário aqui, mas o vídeo está ficando longo. Eu não quero deixar um vídeo muito longo, eu quero ter um vídeo curto para ser mais prático para mim aqui. Eu preciso editar ainda o vídeo, eu preciso fazer bastante coisa aqui ainda, buscar as imagens para colocar. E eu quero dizer para vocês que é importante, muito importante o comentário de vocês, muito importante as mensagens, importante a curtida, importante que você compartilhe com alguém e que você assista até aqui. Muitíssimo obrigado se você chegou até aqui no final do vídeo, eu agradeço muito e espero que eu esteja contribuindo com o seu conhecimento, nesse caso de inglês, mas que eu também nos outros vídeos possa contribuir com o seu conhecimento em espanhol, no seu conhecimento em italiano e também no seu conhecimento de geopolítica, em todas as áreas que a gente puder aí, a gente está aqui para se ajudar da melhor forma possível e eu venho aqui deixar um abraço para vocês. Até mais, hein?